Bom, meus queridos, nessa manhã chuvosa, aqui no Rio Grande do Sul, nós vamos estar lendo aqui uma palavra para nos fortalecer nessa manhã, que está no livro, na carta, de 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, no versículo 3. Diz assim: mas fiel é o Senhor, que vos confortará e guardará do maligno. Bom, meus amados, esse conceito de fidelidade, você sabe o que é ser fiel? Esse conceito de fidelidade, ele muitas vezes é melhor associado quando a gente fala do casamento. Quando um homem e uma mulher podem ser fiéis ou infiéis um ao outro. Bom, a fidelidade é um fruto do Espírito Santo. Sim, é um dos 9 frutos do Espírito Santo. A Bíblia diz que a fidelidade de Deus, ela chega até as mais altas nuvens. Ou seja, até as mais altas nuvens, como diz assim, a fidelidade de Deus está em todo lugar. O que é ser fiel? Bom, ser fiel é ser leal, é ter lealdade. Ser fiel é não quebrar a confiança que foi depositada na pessoa. Bom, a Bíblia diz que Deus é fiel. Deus é fiel. O Senhor é fiel. Sabe que a palavra de Deus diz no livro de 1 Coríntios, no capítulo 1, diz assim, que o Senhor é fiel e Ele vai nos confirmar. Aqui diz que Ele vai nos confortar. Mas algumas traduções bíblicas, na mesma palavra, ela diz assim, Ele vai nos fortalecer. Bom, ao longo da caminhada, ao longo da convivência, se fôssemos falar dos relacionamentos, se fôssemos falar da vida ao longo de uma caminhada, a fidelidade, ela se faz mais marcante, na medida que o tempo passa. Porque todo mundo é fiel no início. A verdadeira fidelidade vai se manifestar com o tempo. Vem cá um pouquinho. Quer saber de uma coisa? Deus é fiel. Ele está aí do teu lado agora. Ele está perto de ti agora. A fidelidade de Deus, como já falei, a Escritura diz que ela chega até as mais altas nuvens. Deus, Ele é compromissado com aquilo que Ele falou. Ele é aquele que vai nos confirmar. Quando é que nós precisamos ser confirmados? Nos momentos difíceis. No meio das lutas, quando o nosso coração, quando sobe no coração alguns pensamentos aonde pensamos que estamos sozinhos, que não vamos superar, aonde faltam forças, aí aparece a pessoa fiel. Pensei que estava sozinho, ele aparece. Não tenho mais forças, ele aparece para carregar o fardo junto. Quando nós falamos dos homens, a pessoa fiel, meus queridos, ela não vai olhar para outra pessoa esperando dela uma perfeição. Vamos convir? Há muito pouca fidelidade no mundo hoje. Há muito pouca lealdade no mundo, mas há lealdade e há fidelidade. Há pessoas fiéis, sim. Mas todas as pessoas são imperfeitas. Deus é fiel para conosco, mesmo que nós sejamos imperfeitos.
E quando nós somos imperfeitos, existe então uma grande oportunidade para que esse atributo maravilhoso do nosso Deus se manifeste em nosso favor. Ele é fiel. Ele é fiel para nos confirmar, para nos consolar, para nos confortar. Tu está com luta? Eu vou afirmar para ti. Deus está na tua volta tentando confirmar, consolar e confortar teu coração. A palavra de Deus diz que Deus, também no livro de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, diz assim, que Deus é fiel para nos guardar da tentação. Embora na oração do Pai Nosso, que é uma oração modelo, Ele nos ensinou a orarmos a Ele pedindo que Ele nos livre da tentação. Ele nos ensinou porque nós precisamos pedir, porque Ele quer, na sua fidelidade, me livrar a mim e livrar a ti da tentação. Porque se Ele não fizer isso, nós vamos cair na tentação. Não, eu não vou cair. Mas, meu querido, se Deus diz que nós temos que orar, e diz que Ele é fiel, que vai providenciar um escape, um livramento. Meus queridos, a Bíblia diz que Deus é fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar de tudo que é tipo de injustiça que temos cometido ou que temos em nós. Deus é fiel para limpar os nossos pensamentos. Deus é fiel para lavar as nossas vestes. Deus é fiel para nos dar uma cabeça nova. Pastor, eu queria uma cabeça nova. Estou falando espiritualmente, meu querido. Nos pensamentos, nos sentimentos, nas intenções. Deus é fiel para formatar novamente o nosso computador, o nosso coração. Deus é fiel. O Senhor é fiel. Você já provou, já viu a fidelidade de Deus? A fidelidade de Deus quer dizer a confiança que foi depositada nele, Ele vai honrar essa confiança. Ainda que eu e você erramos, falhamos, tropeçamos. Quer até saber de uma coisa? A Bíblia diz que o justo cairá 6 vezes, ou tropeçará 6 vezes. Mas na 7ª o Senhor o firmará. Acho que isso aqui valeria uma pregação. Então, pastor, eu vou cair 6 vezes. Não quer dizer, meu querido. Mas depois, outro dia, vamos falar sobre isso, para não ficar longo demais esse devocional. Mas a questão é o seguinte: Deus é fiel até quando tropeçamos. Deus é fiel suportando os nossos erros contínuos, que às vezes custamos a nos arrepender. Deus é fiel, Deus é leal, Deus é digno de confiança, Deus, Ele é com certeza o ajudador próximo, presente, Ele é o protetor, mas Ele também é fiel para nos confirmar, para nos fortalecer quando estamos fracos. Ele é fiel para trabalhar em nosso favor, nos levando a sermos firmados na medida que nos enfraquecemos. Deus também nos guardará do maligno. Meus queridos, é verdade que o príncipe deste mundo está julgado. Também é verdade que nós recebemos do Senhor autoridade sobre serpentes e escorpiões. Mas também é verdade que os ardis do diabo, as suas ciladas, as suas artimanhas para que de alguma forma possa nos prender em alguma coisa, são muito perigosas. O apóstolo Paulo diz: nós devemos cuidar com os seus ardis, falando da pessoa de Satanás. Então a palavra de Deus diz que Deus é fiel para nos fortalecer e Deus é fiel para nos guardar do maligno. Se o Senhor não nos guardasse, se o Senhor não fosse fiel, nós não conseguiríamos terminar a caminhada da fé.
O Senhor é fiel para poder sustentar-nos e trabalhar em nossas vidas para que possamos crescer e permanecer na fé. Deus é fiel, nos livrando dos dardos, nos livrando dos ataques, nos livrando das coisas que Satanás planejou. Ele frustra os planos do maligno. Deus é fiel quando no momento de angústia levantamos a voz: Senhor, nos socorre, Senhor, nos ajuda. Deus é fiel. Até com esse dia aqui, eu mudei um pouquinho a posição, porque o sol não nasceu hoje. O sol não nasceu hoje, mas o sol está lá em cima das nuvens. As nuvens, ainda que sejam cinza, ontem falei aqui que estava rosado, depois estava amarelado. Meus queridos, vou dizer uma coisa: hoje está cinza. O teu dia está cinza, as perspectivas da tua vida estão cinza. Deus é fiel no dia claro, no dia cinza, na noite que tu dormiu. Deus é fiel na próxima noite. Deus é fiel na manhã, Deus é fiel na tarde, Deus é fiel na mesa, Deus é fiel na saúde, Deus é fiel no consolo do coração, Deus é fiel em enviar a sua paz, Deus é fiel em poder colocar o braço sobre você, Deus é fiel se precisar pegar você no colo, Deus é fiel se Ele pode levar a sua carga. Agora me lembrei do Novo Testamento, quando o Senhor diz assim: se alguém lhe obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Deus é fiel para levar a nossa carga. Deus é fiel. Deus é fiel. Não duvide da fidelidade. Simplesmente, se você não está vendo a fidelidade de Deus, peça para Deus abrir os seus olhos. A fidelidade de Deus está nos mínimos detalhes, mas também nos grandes livramentos. A fidelidade de Deus está na continuidade daquilo que temos. Meus queridos, como falei no início dessa palavra, a fidelidade, ela vai se demonstrar ao longo dos anos, em meio às circunstâncias, mas especialmente nos dias de dificuldade, nos dias de erro. Eu sou um pastor, eu não sou perfeito. Eu não sei se eu já não te decepcionei. Outro dia mandei um comentário no WhatsApp, que era um comentário parcialmente... Não, na verdade estava errado o comentário. Mandei uma coisa errada, né? Bom, os homens erram, mas a fidelidade, os fiéis, eles permanecem fiéis quando eles veem o erro. Na verdade, os fiéis procuram cobrir o erro. Os fiéis estão em extinção neste mundo, mas ainda até que todos os fiéis deste mundo sejam extintos, no que diz respeito aos relacionamentos dos homens, Deus ainda assim permanece fiel. Deus é fiel às suas promessas, Deus é fiel à sua palavra, Deus é fiel àquela promessa que te fez há anos atrás. A única coisa que você tem que ter certeza é que foi Ele que fez a promessa, porque se Ele fez a promessa, Ele é fiel para cumprir aquilo que prometeu. O pastor está demorando muito, não importa, você e eu não temos o poder e nem a autoridade de saber o tempo e as épocas que Ele estabeleceu, tanto para o mundo como para a nossa própria vida. Uma coisa é certa, nós somos fiéis, Deus é fiel, somos fiéis para com Ele. A fidelidade de Deus é derramada nas nossas vidas, nos enchendo e nos cobrindo, para que este bom perfume, essa característica do Espírito, abunde também em nós, primeiramente para com Deus em fidelidade, mas também para com os homens e mulheres que estão à nossa volta. Somos fiéis? Bom, essa pergunta eu e você precisamos meditar e orar. Mas uma coisa é certa, Deus é fiel. Deus é fiel e vai te fortalecer. Deus é fiel e vai te guardar de toda e qualquer ação do maligno, desde que o nosso coração
possamos estar olhando para Ele. Olharam para Ele e foram iluminados. Os seus rostos não serão envergonhados, não serão confundidos, porque Deus é fiel. Que Deus te abençoe.